Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos começar a refletir um pouquinho sobre o livro A Arte Sueca de Ordenar Antes de Morrer, ou, conforme o título original, A Gentil ou a Delicada Arte Sueca de Organizar Antes de Morrer. É um livro de Margareta Magnusson, lançado em 2017, e um livro que trata um pouco desta cultura escandinava, em especial a sueca, sobre aquilo que é essencial, aquilo que deve ser levado em conta em nossa vida, para que nós tenhamos uma vida realmente com sentido, uma vida que nos traga algo de bom e que não tenha empecilhos, obstáculos a atrapalhar a nossa vivência. E hoje eu trato desse tema, inclusive com a alma doída, porque eu acabei de perder um tio, né? Perder é modo de dizer, né? Nós sabemos onde está no Senhor, mas um tio meu morreu na última terça-feira, irmão da minha mãe. Ele morreu aos 62 anos, dormindo. Então, isso nos mostra como nós devemos estar preparados para a nossa partida ou para a nossa volta para casa, né? Porque, olha só, esse meu tio Geraldo, ele se submeteu a uma cirurgia cardíaca há pouco mais de um ano e foi forte, lutou, venceu, mas agora dormindo ele foi embora, com planos a curto prazo, né? Acredito eu que a médio e longo prazo também. Eu não conversei com ele sobre isso, não posso dizer, mas um dia nós iremos embora, né? E a minha própria história na organização passa pela morte. Na verdade, começa na morte, começa no luto. Mas eu vou contar essa história em outro momento, porque ainda é muito difícil falar sobre isso, né? Depois nós tocamos no assunto. Então nós vamos falar sobre a Margareta Magnusson. Ela costuma dizer que é uma senhora entre 80 e 100 anos. Há quem diga que ela tenha 90 anos, né? Ela não se importa muito com a idade e não precisa. Ela é uma designer muito famosa, muito aceita, não apenas na Suécia, mas em vários países, né? Ela tem as suas exposições e ela passou por algumas experiências durante sua vida, experiências com a morte e com o luto. Nós vamos tratar disso também no decorrer do livro, mas agora, nesse primeiro momento e nessa primeira conversa nossa, eu gostaria de tratar sobre o título do livro, sobre o subtítulo do livro também. A arte sueca de manter a vida em ordem ou de organizar antes de morrer. O tema é: se não ama, tira. Se não usa, tira também. Por quê? Porque nós, às vezes, estamos tão envolvidos com os nossos bens, com os nossos pertences, que não conseguimos identificar aquilo que nos é útil, aquilo que nos faz falta, aquilo que é importante para nós. E com isso, nós vamos acumulando coisas.
Você já tentou fazer um inventário dos seus bens? Para anotar, para se certificar da quantidade de coisas que possui? E eu posso dizer a vocês, meus amigos e amigas, que eu fiz isso há alguns meses e eu realmente fiquei impressionada com relação ao número de livros e de outras coisinhas que eu tenho. Depois eu conto a vocês. Mas, quando eu fiz o inventário dos meus livros, eu fiquei muito contente, porque todos os livros que eu tenho me são úteis. Alguns eu amo, alguns eu ainda não li. Eu estou esperando aquela folguinha na agenda para degustar, para mergulhar no conhecimento. Alguns são de consulta, que eu vejo de vez em quando. Alguns fazem parte da minha história e vez ou outra passam-se os anos e eu quero ir lá, vejo alguma coisa. Alguns são do meu marido, alguns são dos meus filhos, mas todos eles são importantes para mim. Até mesmo aqueles que hoje em dia não fazem mais tanto sentido em relação a essa nova Ana Luísa, né, que não é a mesma de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, mas eles também têm o seu valor, nem que seja para consulta. Mas eu fiquei bastante impressionada, porque um dia me perguntaram, quantos livros você tem? Devem ser uns 300, né? E eu disse, não tenho 300 livros. Gente, não é que eu tenho quase 700 livros aqui no meu escritório? É muita coisa, né? Então, olha só, eu pensei que o número não chegasse à metade. E eu tenho mais que o dobro. Por isso que é importante perceber quantas coisas nós temos. Muitas vezes, eu tenho aqui, olha só. Eu tenho 3 réguas. Cada uma tem a sua função. E elas estão aqui ao meu alcance. Eu as uso praticamente todos os dias, principalmente essa aqui. Mas uso as outras também. Mas não é que às vezes nós olhamos para os nossos itens de perfumaria, cosmético, papelaria também, e descobrimos que temos muita coisa que não usamos, que não gostamos. Às vezes já estão até fora do prazo de validade e elas estão ali. Poderiam ser descartadas para nos dar um pouco mais de espaço, um pouco mais de respiro e também poderiam abençoar a vida de alguém. Mas não, elas estão ali, gastando um espaço precioso no nosso mundo, no meu mundo. E se utilizando de um tempo, né, para que eu cuide delas, para que eu as limpe, um tempo que eu nem tenho. Um tempo que eu me esforço para gerenciar e dar conta de todas as minhas demandas. Então, a Margareta começa com essa pergunta, na verdade, com esse comando. Devemos tirar aquilo que não gostamos, devemos tirar aquilo que não usamos. Há uma pessoa muito famosa no meio da organização, que é a Marie Kondo, né? A japonesa, criadora do método KonMari. E ela diz que nós só devemos ter conosco aquilo que nos traz alegria. A Margareta, ela vai mais ou menos nesse princípio. Só que ao invés do descarte, ao invés de jogar fora,
os nossos bens que seriam inservíveis, a Margareta nos orienta a fazer essa triagem e a tirar aquilo que nós não usamos ou não amamos antes, antes de elas se tornarem inservíveis. Porque ela fala assim, olha só, eu tenho aqui um peso de livros. Esse peso é bonito, esse peso foi muito útil a mim quando eu recebia contas a pagar, boletos, tarifas pelos correios, quando eu recebia muitos trabalhinhos de escola dos meus filhos, e até conseguir olhar tudo aquilo, eu deixava no escritório para que eles não se espalhassem, não saíssem do lugar, eu usava o peso. Mas agora eu não uso mais, tudo vem para mim por e-mail, é tudo digital, é tudo virtual. Não preciso mais. Eu vou jogar fora? Eu vou reciclar? Pode ser. Mas a Margareta fala o quê? Será que há alguém que se interesse por esse peso? E nesse meu exemplo, eu me lembro sim de algumas pessoas que já falaram, deixa eu ver esse cubo, que bonito, olha só, ele é transparente. Caiu. Olha só, ele é transparente, muito bonito. Imaginem só, se eu chegasse para essa pessoa, para uma dessas pessoas e falasse assim, olha, eu estou me desfazendo de algumas coisas que eu não uso mais. E eu me lembrei que um certo dia você disse ter gostado muito desse peso de papel. Você se interessa por ele? Você o quer? Isso não é legal? Isso não é maravilhoso? Né? Legal é uma palavra muito simplória. Isso não é maravilhoso? Então, eu fico com aquele peso, não de livros, mas aquele peso na minha vida que eu não precisava. Por quê? Se para outra pessoa ele vai ter um valor como teve para mim quando eu o adquiri. Então, a Margareta fala sobre isso. Passe seus bens para frente, doe, conte a história deles, de onde veio esse bem? Há quanto tempo ele está comigo? Por que eu comprei? Ah, ele tem um quebradinho. Qual é a história? Ah, foi uma criança. Nossa, ele se machucou. Ai, meu Deus. E são momentos memoráveis, são momentos importantes. São coisas que vão alimentar a nossa alma, coisas boas, joias preciosas, né? E eu quero concluir a nossa reflexão de hoje falando sobre o termo, o vocábulo, que é um vocábulo sueco e ele traduz um pouco desse pensamento da Margareta, né? É o vocábulo dostedning. Du significa morte. Städning significa limpeza. Então seria a limpeza da morte. Se você jogar no Google, você vai ver limpeza mortal sueca, limpeza sueca da morte, e você vai ver como é essa filosofia, essa cultura, esse pensamento sueco. É muito interessante. Eu fiz um curso com a Fabi Freire, né? Ela foi a minha mentora aí nesse caminho. Quando eu comprei esse curso, eu estava vivendo o luto, que eu mencionei mais cedo, há 3 meses. E foi muito interessante analisar,
ou aprender um pouco desse pensamento diante do que eu havia vivido há poucos meses e ainda estava vivendo de certa forma, lidando com os bens da pessoa que partiu, né? E eu espero que nessa nossa jornada aí, refletindo sobre esse livro, você, assim como eu, seja encorajado a ter um pensamento mais essencialista sobre a vida, sobre si mesmo, sobre os seus pertences. E eu quero terminar com uma promessa da Margarita. É um pouco polêmica, então vamos ver o que você pensa sobre isso. Olha só. É a promessa que ela faz no comecinho do livro. Como se livrar e livrar sua família de trastes de toda uma vida. Trastes de toda uma vida. Vamos falar mais sobre isso depois? Então, nós nos encontramos aqui novamente no próximo sábado. Até mais, meus amigos. Um abraço a todos, graça e paz a todos nós.